Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Maurício Barros. Eu sou sócio aqui do escritório Gaia Silva Gaed, em São Paulo. Eu estou aqui com os meus colegas Anete Medeiros, sócia de Brasília, Teodoro Matos, de Curitiba, Rafael Nóbrega, do Rio de Janeiro, e Álvaro Rotuno, de Curitiba também, todos do escritório. Depois eles se apresentarão devidamente. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Estou vendo aqui vários nomes, infelizmente não podemos ver os rostos, mas estou vendo vários nomes aqui conhecidos entre os nossos participantes. Agradeço aí a presença. O tema de hoje do nosso webinar é bastante relevante. Estamos aí no meio de uma crise sanitária e que está desembocando também numa crise econômica, né, uma crise financeira. A gente tem alguns dados aí dizem que o nosso crescimento do país neste ano pode chegar a menos 8%, né, o que é bastante, desde a República Velha, né, não teríamos um ano tão ruim para a economia, né? Muitas atividades paradas, né? Coincidentemente aqui em São Paulo hoje estamos reabrindo algumas lojas, né, em função aí de uma determinação do governo. Os shoppings abrirão, mas ainda estamos com a atividade econômica um pouco tímida nesse período, e os próximos meses pode ser que tenha aí uma desaceleração ainda maior, né? Então, a gente trouxe aqui para os senhores umas ideias, algumas questões a serem pensadas, né, para os gestores tributários das empresas, né, tanto para ter um alívio de caixa, quanto para, estrategicamente, né, buscar algumas oportunidades, evitar alguns problemas, né? Então, trouxemos aqui tanto temas de contencioso quanto de consultoria tributária, né? Então, espero aí que conteúdo de grande utilidade para todos e todas. Só aqui alguns recados paroquiais. Eu vou pedir aos meus colegas que, enquanto não estejam falando, desliguem o microfone. E ao público, existe aí uma ferramenta no rodapé da página, né, que é o Q&A, né, Q&A, e as perguntas podem ser endereçadas aos palestrantes via essa ferramenta, tá? É só escrever aí a pergunta que nós vamos, ao final, nós vamos abrir aí para perguntas e respostas. Então, os senhores podem direcionar as perguntas por aí, tá? O formato é de webinar, então, tem muitos inscritos, então não dá para a gente abrir o microfone para todos, porque é um pouco confuso. Então é mais fácil a gente fazer por escrito as perguntas, e a gente direciona aí ao final, e responderemos todas na medida do possível e do tempo, né? Caso alguém não tenha aí uma pergunta respondida em função do tempo, nós tomaremos aí o cuidado de responder posteriormente a quem fez a indagação por e-mail, tá bem? Então, bom, vou aqui então deixar aqui com os meus colegas, né? Então, o primeiro a apresentar vai ser o Álvaro. Deixo a palavra com o Álvaro. Perfeito, Maurício. Obrigado. Bom, inicialmente eu gostaria de desejar um bom dia a todos que nos assistem, que nos prestigiam assistindo esse webinar. Nós temos, neste momento, 84 pessoas nos assistindo, e nós ficamos bastante honrados, né, com um público desse na manhã de hoje. Nós sabemos que tem acontecido vários webinars sobre muitos temas interessantes, alguns em horários conflitantes, então é uma honra ter um público desse nos assistindo na manhã de hoje. Como o Maurício já apresentou, eu sou Álvaro Rotuno, sou advogado da nossa unidade de Curitiba. Eu atuo mais propriamente no setor de contencioso tributário. E esse primeiro momento do nosso evento hoje pela manhã vai falar de temas de gestão tributária que são mais relacionados ao contencioso tributário, tanto administrativo como judicial. Antes de dar seguimento, gostaria apenas de esclarecer que o objetivo, né, desse nosso primeiro bloco de contencioso, ele é, vamos dizer assim, fazer uma apresentação, fazer um voo panorâmico, né, sobrevoar alguns temas, vários temas de contencioso tributário, sem esgotar nenhum deles, mas com o intuito de trazer ideias, provocar reflexões para os gestores tributários, que aí sim
no momento final do evento, quando nós abrimos para perguntas, vão poder ser aprofundadas com as indagações que vão ser feitas. Tá? Bom, feito esse esclarecimento, né, eu já adianto também que esse primeiro bloco de contencioso tributário vai ser conduzido por mim, né, e pela Anete Medeiros, que é a nossa sócia do escritório de Brasília. Anete, eu te passo a palavra para essa apresentação inicial. Obrigada, Álvaro. Bom dia a todos. Agradeço também a participação de todos vocês que tiraram um tempinho para nos ouvir. Hoje, como disse o Álvaro, o nosso intuito é discutir, não propriamente as teses tributárias, mas discutir as manobras tributárias adequadas em conformidade com a legislação, com a melhor jurisprudência, a melhor doutrina sobre o tempo, sobre o tema, tudo que nós podemos fazer para tentar sofrer a influência negativa de forma menor possível por esse momento que nós estamos passando. Então, são decisões que vão influenciar no dia a dia da rotina do contencioso tributário, nas decisões que serão tomadas pela empresa, inclusive decisões que podem, nesse momento, serem diferentes do que foram adotadas no passado. O que não significa necessariamente que houve um equívoco por parte do contribuinte naquele momento. Significa que naquele momento a decisão adotada pela organização foi a melhor possível. Só que hoje, diante do cenário que nós vivemos, não só no Brasil, mas no cenário mundial, nos impõe uma tomada de decisão diferente. Então, é isso que nós vamos hoje conversar com vocês e trocar algumas ideias sobre o tema. Eu volto a palavra para o Álvaro. Perfeito. Então, senhores, peço que não estranhem, nós vamos fazer esse intercâmbio de falas, eu e a Anete, o tempo todo, com comentários e falas sobre esses dois assuntos, e nós vamos seguir nesse formato. Dentro dessa discussão, né, dos temas mais ligados ao contencioso tributário, um primeiro grande assunto que nós gostaríamos de trazer aqui é a revisão de processos das empresas que estão em andamento e também os processos já encerrados. Nós sabemos que esse contexto de retomada da economia, né, ele convida as empresas a fazerem essa revisão dos processos de todas as áreas, mas inclusive os tributários que estão em curso e aqueles já encerrados. E dentro desse processo de revisão, um primeiro tópico, né, de possibilidade que nós gostaríamos de trazer é a revisão daqueles casos em que a empresa formulou um pedido de liminar ou formulou um pedido de tutela antecipada, né, de tutela provisória, e esse pedido foi indeferido, né, pelo juiz ou pelo tribunal sob o argumento da ausência de perigo na demora, né, a ausência de risco de dano para a empresa. Nós sabemos que tanto a liminar como a tutela provisória de urgência, elas têm como requisito a existência de um risco de dano, né, de um perigo de dano à empresa, que não pode aguardar a decisão final do processo. E muitas vezes os juízes entendem que esse risco não está presente no caso concreto, então, por melhor que seja o direito trazido pela empresa, por mais plausível que ele seja, às vezes a tutela não é concedida em razão da ausência do perigo. Então, um primeiro tema que merece atenção nessa revisão são esses casos, né? O contexto atual ele não poderia ser melhor para demonstrar a existência de perigo na demora. Isso pode ser demonstrado, né, por redução de fluxo de caixa, redução de receitas. Então, dentro desse primeiro tema, né, de revisitar processos em andamento, um dos temas que nós colocamos é esse, de verificar situações em que no passado a liminar não foi concedida, para eventualmente renovar esse pedido agora com os novos elementos desse novo contexto. Exatamente, é um pedido que pode ser renovado a qualquer tempo. E nós temos um fato superveniente absolutamente justificável, que é a pandemia. Então, esse pedido, além de poder ser renovado no processo e eventualmente ser deferido pelo juiz, podemos ter situações também que já houve deferimento. Mas no passado, o contribuinte optou por não se valer, por não aproveitar daquela decisão favorável. Então, nós temos dois panoramas. No passado, essa tutela antecipada, essa decisão liminar, ela pode ter sido indeferida e agora nós temos uma justificativa, que é justamente a pandemia, para renovar esse pedido ou até mesmo aproveitar de uma decisão favorável que não foi definitivamente transitada no julgado, ou não se tornou definitiva na esfera administrativa, e naquele momento o contribuinte optou por não aproveitar os efeitos daquela decisão. Nós estamos falando, por exemplo, de uma liminar favorável, de uma sentença favorável, até mesmo de um acórdão. É importante também lembrar e estar atento que, não obstante a possibilidade
de renovação desse pedido de tutela antecipada que fora negado no passado, ou de aproveitamento desses efeitos que não foram utilizados no passado, que ainda, apesar da possibilidade totalmente justificável da utilização dessa decisão favorável, ainda prevalece a regra segundo a qual, uma vez cassada essa medida positiva, essa medida favorável, seja liminar, seja até sentença ou acordo, o contribuinte continua com o prazo de 30 dias para recolher o valor devido, esse tributo, com juros sem a multa. Então, também é importante estar atento a esse movimento, porque não, embora possamos ter uma decisão favorável, ela pode ser revogada. E, no momento de sua revogação, quando estivermos falando de tributos federais, temos o prazo de 30 dias para promover a regularização. Quanto aos tributos municipais, estaduais e até mesmo distritais, é importante analisarmos a legislação de cada localidade, para que a eventual utilização dessa medida hoje positiva ou no passado já positiva e que não foi utilizada pelo contribuinte, ela também não venha acarretar novos ônus. É importante que a organização esteja atenta à tomada dessa decisão. Ela tem que ser avaliada caso a caso, inclusive analisada a possibilidade ou não de reversão, o posicionamento dos nossos tribunais, o que tem decidido os tribunais, vale a pena se valer de uma medida benéfica atual ou uma medida benéfica do passado? É importante o olhar atento para cada tomada de decisão, porque a pandemia por si só, ela traria a possibilidade de renovação, ela justificaria o perigo em hora, mas ela não afasta as outras legislações aplicáveis e pertinentes às matérias debatidas. Álvaro, pode ir. Perfeito, Anete. E importante destacar também que esses temas que nós comentamos, né, de renovar pedidos de tutela antecipada, ou aproveitar decisões favoráveis, eles podem não se limitar ao direito tributário, podem existir demandas de outras áreas da empresa, direito civil, por exemplo, né, em que a empresa pleiteou, né, uma revisão de contrato, o juiz entendeu que não tinha, por exemplo, né, uma urgência naquele momento, que agora nós temos elementos para justificar. Para encerrar esse primeiro tópico, né, do nosso tema, nós trouxemos um outro assunto que, embora não seja tributário propriamente, que é trabalhista, ele tem se mostrado bastante relevante, que é a revisão dos processos trabalhistas já encerrados para verificar se não existem depósitos recursais vinculados e pendentes de levantamento nesses casos. Tá? Aqui, bem resumidamente, a ideia é a seguinte: nas ações trabalhistas, como nós sabemos, para o empregador recorrer à segunda e terceiras instâncias, existe a necessidade de fazer depósitos. Esses depósitos são em valores bem relevantes. Tá? O depósito por recurso ordinário, por exemplo, de R$ 9.000, né, e para os demais recursos de revista, ação rescisória, podem chegar a R$ 19.000. Então, são valores bem relevantes e que, ao final do processo, eles podem ser levantados. E pode acontecer, né, por conta de alguma correria, enfim, por conta de razão qualquer que seja, que esses depósitos deixem de ser levantados, né, e existam depósitos, portanto, da empresa pendentes de levantamento. Esse é um assunto que a gente tem abordado com alguns clientes. Alguns já comentaram que fizeram já esse processo de revisão e os valores levantados, eles são bem relevantes. Então, só para você ter uma ideia, né, se vamos imaginar que acabam passando 10 depósitos desses, né, que ficaram sem levantamento no passado, nós estamos falando de um levantamento de R$ 100.000, por exemplo, que estão vinculados a contas desses processos e podem ser levantados pelas empresas. É importante notar, né, Álvaro, que nesse momento os tribunais, os julgadores, eles estão mais sensibilizados com a situação econômica que vem passando o país e, consequentemente, as empresas. Tanto é assim que o STJ, recentemente, na contramão do que decidia anteriormente à pandemia, liberou a penhora que tinha feito, penhora essa, uma penhora fiscal, para que o contribuinte pudesse pagar os salários. Então, é importante notar o movimento do judiciário e também dos órgãos administrativos para a adoção de medidas que outrora nem possíveis eram, não poderiam ser adotadas, né? Era extremamente difícil e complexo obter no passado a possibilidade de liberação de uma penhora fiscal, mas houve deferimento pelo STJ, porque naquele caso concreto a empresa ela precisava desse valor que estava disponibilizado ao fisco para fazer frente ao pagamento dos salários dos seus empregados.
Perfeito, Anete. Avançando para um segundo painel desse nosso evento, nesse momento de contencioso tributário, vamos falar agora de algumas discussões tributárias que surgiram em razão desse contexto, né, da pandemia, esse contexto de retração da economia e que possuem, né, de alguma maneira, o coronavírus como causa de pedico, que tem o vírus no seu plano de fundo. Tá? A primeira discussão que a Anete, inclusive, já antecipou, que está sendo bem sucedida por parte dos contribuintes, né, com alguns reveses, é verdade, que a Anete vai comentar na sequência, é justamente essa questão da substituição de alguns depósitos judiciais que são feitos em espécie por outras formas de garantia legal que são equiparadas ao dinheiro, como as garantias bancárias, né, e das seguradoras, que seriam o seguro-garantia e a carta-fiança. Né? Então, temos visto, e a imprensa tem destacado, inclusive, bastante essas decisões, decisões que concedem ao contribuinte o direito de substituir aquele depósito em dinheiro para fazer frente às suas obrigações, substituindo essa garantia por outras equiparadas ao dinheiro. Então, esse é um tema que tem ganhado bastante adesão por parte do Poder Judiciário. Além dessa discussão, existem outras que surgiram no contexto dessa pandemia e que ainda precisam ser testadas melhor pelo Poder Judiciário, já são discussões iniciadas, mas que não têm ainda um posicionamento muito consolidado. Anteontem eu assisti um webinar, Anete, em que uma procuradora da Fazenda mencionou que a PGFN acompanha essas teses e que existe uma relação de 62 teses que surgiram, né, em razão desse contexto. Eu quero deixar todo mundo tranquilo aqui que nós não vamos falar das 62 teses, nem conhecemos a lista completa, né? A intenção aqui é apenas destacar 5 delas, né, que nós gostaríamos de compartilhar, só para mencionar como exemplos de discussões que estão sendo apresentadas. Deixa eu projetar aqui a tela para vocês. É uma lâmina só. Aqui. São 5 discussões que eu gostaria de destacar. As 2 primeiras são relativas a contribuições previdenciárias. A primeira delas é o não pagamento, né, a inexigência das contribuições patronais sobre os pagamentos que forem feitos a empregados no momento em que a empresa tiver com as atividades cessadas e esses funcionários estiverem em casa. Qual que é o racional dessa tese? As contribuições previdenciárias elas devem incidir sobre os valores que eu pago pela retribuição ao trabalho prestado. Se eu estou pagando por um funcionário que está em casa, por alguma razão a empresa não consegue operar, esse funcionário não consegue prestar esse serviço, então o que eu tenho é um pagamento, mas que não é uma retribuição pelo trabalho, até porque o trabalho desse funcionário em casa não foi possível. Né? Então, durante esse período em que a empresa está com a atividade suspensa, esse pagamento não deveria dar margem à incidência de contribuições previdenciárias. A segunda discussão relacionada às contribuições previdenciárias é a suspensão ou a redução do RAT durante esse período, né, também em que o funcionário estiver sem trabalho em casa ou estiver fazendo home office. A lógica aqui é que durante este período que o funcionário estiver fora do ambiente de trabalho, né, ou sem atividade ou fazendo trabalho em home office, o risco de acidente de trabalho no ambiente de trabalho tem que ser o risco mínimo, ou então o RAT tem que ser suspenso. Então, tem se produzido artigos sobre esses assuntos, mas são temas que a gente não viu o judiciário se pronunciar de forma mais consolidada ainda. Passando para 2 teses seguintes que tratam de pagamento e compensação de tributos, uma delas diz respeito à compensação cruzada. Nós sabemos que a Receita Federal hoje já aceita que pagamentos realizados após o e-social, né, pelo contribuinte sejam compensados com débitos de contribuição previdenciária, que já são apurados no sistema do e-social. No entanto, aqui a tese de que ações tributárias que vierem a transitar em julgado agora, quer dizer, no período posterior ao e-social, que eu possa compensar esses créditos com os débitos do e-social, sob o argumento de que o meu direito à compensação surgiu só agora. Portanto, ele deve aproveitar o regime de compensação que existe agora e que permite, portanto, essa compensação com as contribuições previdenciárias. Também é uma tese que ainda carece de mais decisões do Poder Judiciário. Uma outra discussão tributária que tem sido bastante discutida, inclusive neste webinar que eu participei foi comentada, é o direito do contribuinte não sofrer retenções na fonte, né, de tributos que estariam sujeitos a essa modalidade de retenção, para permitir que esses débitos sejam apurados dentro da apuração do contribuinte. Isso aqui se aplica principalmente por imposto de renda.
A lógica por trás dessa tese é a seguinte: nesse momento de retração da economia, é natural que alguns contribuintes venham a não ter débitos, né, valores a recolher a título de imposto de renda. Então, o direito que seria levado ao judiciário é de não sofrer a retenção, por exemplo, do IR-fonte, nos pagamentos que a empresa receber, ou, por exemplo, no resgate de aplicações financeiras, por exemplo, para que esses débitos sejam levados para a apuração do contribuinte e aí sim ficar demonstrado que não vai haver valores a recolher. Ou seja, para que o contribuinte não sofra uma retenção no pagamento, tenha que compensar esse crédito depois, ao final da apuração. E, por fim, uma outra discussão que eu gostaria de trazer diz respeito ao IPTU. Nós sabemos que, principalmente nos primeiros meses, a partir de março, muitas atividades ficaram fechadas porque eram consideradas não essenciais, não puderam operar, por exemplo, os shopping centers, em alguns municípios, os hotéis também sofreram esse problema, e outras atividades que podem surgir. Então, a causa de pedir aqui é a seguinte: o IPTU incide sobre a propriedade. Se o contribuinte não pôde exercer na plenitude a propriedade sobre aquele empreendimento, então, durante aquele período em que a atividade ficou cessada, não seria devido ao IPTU. Então, seria uma forma de recuperação do IPTU proporcional àquele período. Então, essas são, em síntese, as 5 discussões que eu gostaria de trazer para os senhores, que têm a pandemia como pano de fundo, mas sabendo que não são as únicas e a todo momento surgem novas também, E conforme a gente vem a ter novos contornos dessa situação, vão surgir também novas discussões. Sim. E essas discussões, algumas, como o aluno já colocou, já foram testadas no judiciário, a exemplo da substituição dos depósitos judiciais, o levantamento dos depósitos de substituição por depósitos judiciais, esses pedidos, eles têm sido, em regra, indeferidos pelo STJ, o que acabou sendo replicado também pelos tribunais de instância inferior. Também tem a grande discussão da possibilidade ou não do judiciário atuar de forma ativa, quase como legislador positivo. Muitos têm dito que, sobretudo os embargadores de segunda instância, eles têm dito expressamente que essas soluções, essas medidas de ajustes, essas medidas de incentivo aos empresários, às empresas, às organizações, devem ser adotadas pelo governo, pelo Poder Executivo ou até mesmo pelo Poder Legislativo e não o Judiciário. E há outras inúmeras teses e medidas que podem vir a ser adotadas, como, por exemplo, uma discussão recente e importante, que ainda não temos o teste do Judiciário. Quando falamos de um teste do Judiciário, significa dizer não temos decisões em massa, decisões específicas tratando do tema, mas seria justamente para aqueles contribuintes que estão na atividade do PIS e COFINS se valerem de insumos para dedução, a tomada de crédito, de PIS e COFINS, como, por exemplo, nós sabemos que algumas atividades já estão voltando, já estão retornando, são consideradas essenciais, e aqueles contribuintes que estão na não cumulatividade podem até entenderem que é importante discutir, essa discussão pode ser levada ao judiciário para ter uma elasticidade maior desse conceito, como, por exemplo, a utilização de álcool em gel, equipamentos de proteção para o exercício daquela atividade, aqueles tapetes descartáveis que você precisa necessariamente utilizar. Quem sabe também até discutir aquela limpeza obrigatória que tem que ser feita uma vez por semana no ambiente de trabalho, aquela limpeza profissional, uma limpeza quase que hospitalar. Então, todas essas discussões, elas podem ser levadas nesse momento e elas podem gerar e ter um impacto econômico, financeiro para a empresa importante e significativo, sobretudo no momento em que há uma necessidade grande de um fluxo de caixa para atender às emergências, às necessidades da empresa, considerando, sobretudo, esse cenário que nós estamos vivendo de retração econômica. Perfeito. Anete, dando sequência, então, a um próximo grande tópico que nós gostaríamos de trazer, nós falamos agora de algumas medidas judiciais que possuem esse momento de retração da economia como o seu pano de fundo. Mas é importante a gente tratar também de um outro grande movimento que tem despertado o interesse das empresas, que é de rever as discussões tributárias que as empresas já possuem e olhar, analisar as outras discussões tributárias que já existiam, vamos chamar assim, de tradicionais, independentemente do coronavírus. Acho que esse momento histórico, ele convida as empresas a olharem
as discussões tributárias que existem, analisarem quais as empresas já possuem, né, já discutem perante o Poder Judiciário e quais medidas elas poderiam ingressar. Isso, né, dentro de um contexto em que está ficando cada vez mais claro para as empresas que as discussões tributárias são muito importantes, não só como ativos contingentes, não só pelo benefício tributário que elas permitem recuperar em caso de êxito, né, que é muito expressivo no caso de algumas ações, mas também porque o benefício que advém dessas ações, dessas decisões favoráveis, ele é um importante diferencial concorrencial, né, em relação aos demais players de mercado. Então, em um cenário em que as margens são cada vez menores, né, e que, né, o mercado cada vez mais acirrado, às vezes uma discussão tributária favorável destaca uma empresa em relação aos seus concorrentes. Né, nós poderíamos citar N exemplos aqui, mas só para citar alguns casos em que, de discussões tributárias que possuem entendimento favorável do STJ, por exemplo, né, a não tributação pelo imposto de renda dos créditos presumidos do ICMS. Uma empresa que possui uma decisão a seu favor, né, nessa matéria, e é uma matéria de jurisprudência pacífica, né, do STJ, ela já consegue, entre aspas, tirar um proveito 34% maior do seu crédito presumido, que é não tributá-lo, né, pelo imposto de renda e pela CSL. Então, sem dúvida, já é um destaque. Se o concorrente dela não tiver, ela já vai se destacar. Né? Outras discussões em que o STJ tem jurisprudência favorável da sua primeira turma, a tomada de créditos de PIS e COFINS sobre os bens, as aquisições do regime monofásico, a tomada de crédito de PIS e COFINS sobre o valor do ICMS-ST na nota fiscal de entrada. Então vejam como isso alarga a base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS na entrada da empresa. Então fica cada vez mais claro que os ativos contingentes, as decisões favoráveis em demandas tributárias são importantes diferenciais de mercado em um ambiente cada vez mais concorrido. E, né, uma outra reflexão que surge às vezes é a seguinte, né, a empresa observa que, olha, nós temos 10 possíveis ações judiciais para ingressar, né, que a empresa não discute atualmente. Só que às vezes o gestor ele olha que 5 dessas ações já têm decisões desfavoráveis do seu tribunal. E aí ele pensa, puxa, será que vale a pena ingressar com essa discussão judicial? E sobre esse assunto, a gente sempre lembra do exemplo da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e na COFINS, que nós vamos falar na sequência. Né? Em 2010, né, o empresário que ingressou com essa ação judicial, ele tinha na sua frente um panorama totalmente desfavorável. Ele tinha, inclusive, uma decisão do STJ em recurso repetitivo que era contrária. E ninguém né, poderia garantir que o STF ia mudar esse entendimento, e mudou, né, e está gerando, né, agora recuperações bastante relevantes para as empresas. Isso fica muito claro quando a gente vê pelas notas relevantes que as empresas têm divulgado, né, desde 2018, quando começaram a sair esses trânsitos em julgado. As empresas que ingressaram com essas medidas lá no passado, apostando num entendimento favorável do STF, estão tendo benefícios significativamente maiores do que aquelas que deixaram para um momento mais posterior para ajuizar essas ações judiciais. Então, essa é uma revisão que, felizmente, tem sido feita, né, pelas empresas. É importante que ela seja feita, de olhar para todas as controvérsias tributárias que são cabíveis para a atividade da empresa e avaliar o ingresso dessas ações, porque são ativos, né, que, né, acabam tendo, no final das contas, um custo muito menor do que o benefício que elas permitem recuperar ao final com uma decisão favorável. Sim, e o não ajuizamento dessa ação no passado, dessa discussão, por exemplo, da questão da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, não significa que tenha sido uma decisão equivocada da empresa no passado. O contexto histórico, naquele momento, poderia ter justificado aquela decisão. A exemplo de uma decisão diferente agora, nesse novo momento, nesse novo cenário. Especificamente, já entrando na questão do ICMS, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, é uma tese que nós sabemos que em 2017 o Supremo Tribunal Federal julgou de forma favorável aos contribuintes, né? Onde nós estávamos justamente falando sobre isso. Agora, já passados 3 anos, a Fazenda ainda insiste na vontade desesperada de não aplicação desse precedente favorável aos contribuintes, de forma equívoca. O Supremo Tribunal determinou que era legítima a exclusão do ICMS destacado na nota da base de cálculo do PIS e da COFINS. Há sim um movimento muito forte da Fazenda Nacional, inclusive
requereu recentemente o sobrestamento de todos os processos que tratam da matéria, né, o sobrestamento, que nada seja julgado, até que os embargos opostos, depois daquele julgamento, embargos de declaração, sejam julgados. A ministra Carmen Lúcia ainda não analisou esse pedido. Tivemos notícia que a primeira turma do STF recentemente determinou que não irá julgar essa matéria até que seja retomado pelo plenário o julgamento dos embargos de declaração. E, por sua vez, os contribuintes estão atentos a essas manobras da Fazenda Nacional e estamos requerendo o julgamento mais breve possível desses embargos de declaração. Porque, certamente, quando o STF dar esse embargo de declaração, nós entendemos que será colocado uma parte causa do assunto. Porque, certamente, o Supremo Tribunal há de visitar os embargos da Fazenda, porque não estamos diante de nenhuma das hipóteses que legitima o cabimento desse remédio, porque não há erro, não há omissão, não há contradição, não há obscuridade, e tampouco há o cabimento do pedido de modulação dos efeitos daquele julgado. Então, realmente, sabemos que é uma questão de tempo para que o Supremo Tribunal diga efetivamente o que já disse há 3 anos, que sim, o contribuinte ele deve proceder à exclusão do ICMS destacado na nota da base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu adiantei já o nosso tema do ICMS, a exclusão, e volto a palavra para você, Alves. Esse assunto ele não pode faltar nunca num evento sobre contencioso tributário, né? Não só porque é uma discussão muito interessante, mas porque o ativo decorrente dessa discussão tributária, o crédito a ser recuperado, hoje ele já é peça-chave, né, do planejamento orçamentário e financeiro de muitas empresas, né, que, né, utilizam esse recurso para compensar os seus tributos ou esperam, né, um trânsito julgado em breve. Como a Nete mencionou, né, esses embargos de declaração opostos em 2017 pela Fazenda, né, eles estão pendentes de julgamento há 3 anos já. Né, eles foram incluídos em pauta em dezembro do ano passado, foram retirados de pauta. Eles foram incluídos em pauta em 1º de abril desse ano, também foram retirados de pauta mais uma vez. E até um cliente nosso brinca, né? Puxa, né, o Supremo está demorando tanto para julgar esses embargos de declaração, né, já veio o coronavírus, daqui a pouco vai vir o juízo final e a gente não sabe se o ICMS é excluído, é o destacado ou é o recolhido. Né? A gente vai ficar com essa dúvida, né? Mas na verdade, Álvaro, a gente sabe, né? A gente sabe que é o ICMS destacado. Como eu disse no evento ontem, o ICMS que compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado. E se a gente utilizasse a argumentação só para um raciocínio melhor de que poderia ser o ICMS pago, o ICMS pago ele é também o ICMS destacado, porque ou ele é pago com crédito ou ele é pago parte com dinheiro. E foi exatamente isso que a ministra Carmen Lúcia falou. O ICMS destacado, ele nada mais é do que o ICMS pago, mas simplesmente o contribuinte paga uma parte com dinheiro e paga uma parte com crédito. Então, a Fazenda ela trouxe uma discussão que nunca existiu. E essa discussão que a Fazenda traz, se eu devo proceder à compensação com base no ICMS destacado ou com base no ICMS apurado, é simplesmente para desvirtuar um julgamento que foi favorável para o contribuinte. O que nos leva a pensar que a Fazenda jamais achou que sairia perdedora, que o contribuinte lograria êxito nessa tese. Porque somente depois do nosso êxito do contribuinte no STF é que começaram a surgir essas discussões e, obviamente, sem amparo legislativo, sem amparo até jurisprudencial, doutrinário, sem qualquer tipo de amparo, porque não há dúvida alguma que o STF julgou que o contribuinte deve proceder à exclusão do ICMS, o único ICMS que existe a incidência do PIS e da COFINS, que é o destacado na nota fiscal, que é esse que compõe o preço da mercadoria. Perfeito, Anete. Obrigado. Foi bom esse esclarecimento, né? Só para, foi lógico, o que eu falei foi uma brincadeira, né? Nós nunca tivemos dúvida porque foi o único ICMS que um dia esteve incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado. E o acréscimo que eu queria fazer em relação a esse assunto é sobre a situação dessa discussão judicial nos tribunais. Tá? Embora o Supremo tenha retirado de pauta esses embargos de declaração por 2 vezes, o que nós temos observado é que os tribunais estão
prosseguindo no julgamento dessa discussão tributária, eles não estão sobrestados, com exceção do TRF3, o TRF3 no mês passado, ele resolveu, infelizmente, sobrestar os recursos que tratam sobre essa matéria, a gente pode tratar isso melhor no momento das perguntas, mas os demais TRFs estão julgando a matéria, o STJ está julgando a matéria, nós temos visto processos transitando em julgado, e apenas fazendo uma ressalva com relação a uma notícia que saiu ontem, né, num grande jornal, de que turma do STF decide não julgar a matéria até que sejam pautados os embargos de declaração. Esse tema, essa matéria chamou muita atenção por causa do título, mas é importante fazer a ressalva de que o caso que foi julgado pela primeira turma do STF e que realmente o STF decidiu suspender o julgamento, era um caso, um recurso de um contribuinte que discutia uma discussão, que discutia uma decisão de segunda instância que limitava, né, o seu provimento a 2015, quando veio a lei 12.943, perdão. Então, o recurso era do contribuinte e, por envolver essa matéria, essa limitação que constou, essa limitação que depois, né, os tribunais passaram a afastar, né, mas naquele caso constou, o STF suspendeu. Mas, de um modo geral, os tribunais não têm sobrestado esses recursos e o STJ não tem permitido que a União recorra ao STF. Todos os recursos extraordinários que a União tem interposto no STJ, o STJ está negando seguimento. A vice-presidência não tem permitido que eles cheguem ao STF. Então, né, esse é um assunto que a gente pode tratar melhor no espaço para perguntas, mas eu gostaria de tratar agora, Nete, do nosso último tópico, né, dentro desse bloco de contencioso, que diz respeito ao fim do voto de qualidade no CARF. E por que esse assunto ele é relevante? Nós tivemos em abril a aprovação de uma lei, né, uma conversão de uma medida provisória, que lá nos seus artigos, né, extinguiu o voto de qualidade que existia no regimento do CARF para prever que, quando houver empate no julgamento do CARF, ao invés, né, de termos a decisão pelo presidente da turma, que é um componente indicado pela Fazenda Nacional e que tradicionalmente, né, praticamente sempre decidia a matéria em favor da Fazenda Pública, agora a resolução vai se dar necessariamente em favor do contribuinte. Essa alteração ela é relevante para a gestão tributária, porque nós sabemos que muitas vezes quando a empresa avalia a adoção de um comportamento tributário, ela pensa, né, numa possibilidade de eventual autuação e nas chances de êxito que ela vai ter, né, na discussão daquilo na esfera administrativa e judicial. E a esfera administrativa ela ganha muita importância porque a discussão administrativa é um momento em que a empresa consegue discutir sem ônus, né? Ela não precisa garantir o débito, não precisa depositar o valor do débito para fazer a discussão administrativa daquele débito. E durante esse período o débito foi com a exigibilidade suspensa, com uma chance real de êxito no CARF. Então, a partir desta alteração da legislação, é possível que alguns temas que tradicionalmente vinham sendo decididos pelo CARF por voto de desempate em favor da Fazenda Pública, venham a sofrer uma alteração de entendimento. Então, essa mudança na legislação, com o passar dos anos, ela deve provocar uma mudança de entendimentos do CARF, e isso é um elemento que deve ser levado em conta, né, Net, no planejamento de aspectos de gestão tributária por parte das empresas. Anete, acho que seu microfone está mudo. Perdão. Nós poderíamos elencar algumas matérias que estavam sendo decididas pelo voto de qualidade do presidente, a exemplo dos stock options, PLR dos diretores, JCP de exercícios anteriores, planejamento tributário em geral também, entre outras. Mas a ideia aqui não é debater especificamente nenhum desses assuntos, mas trazer ao conhecimento de todos essa reversão desse voto de qualidade que impactava consideravelmente no posicionamento do CARF, que por vezes, na maioria das vezes, quando o assunto era levado, sobretudo à Câmara Superior, o presidente da Câmara Superior, por ter esse voto de qualidade, decidia a matéria de forma favorável à Fazenda Nacional, em detrimento do requerimento do contribuinte. Também não significa dizer, por exemplo, que necessariamente essas teses serão ganhas. A exemplo do planejamento tributário. Não obstante muitos julgados, naquele momento, muitos autos de infração eram mantidos pelo voto de qualidade, não significa que hoje eu possa fazer um planejamento tributário de qualquer forma, que venha a ser considerado abusivo, e agora, porque não temos mais o voto de qualidade, esse planejamento tributário vai ser considerado legítimo. É importante
a qualidade, a técnica, no manejo, por exemplo, de planejamento tributário, porque não vai haver essa reversão automática. E atualmente também, especificamente no que se refere ao CARF, nós sabemos que eles voltaram a julgar algumas matérias específicas, como autos de infração que atingem o patamar até de 1 milhão, matérias que já têm súmulas e já estão pacificadas, o entendimento, dentre outros pequenos outros pontos, mas o CARF ainda não retomou, nem por videoconferência, as suas atividades normais. Então, precisamos estar atentos a esses movimentos. E o mais importante também é que esses movimentos eles têm mudado dia a dia. A cada dia nós temos uma nova suspensão de prazos, nós temos uma nova modalidade de julgamento, seja presencial, seja envio de vídeo, seja no envio de despacho também, que utilizamos o QR Code, fazemos o vídeo, encaminhamos esse QR Code para o julgador. Então, as mudanças elas têm sido praticamente diárias e rotineiras, porque assim tem sido a crise. A cada momento temos novas medidas, temos novas informações, tanto da ciência, no que se refere especificamente à questão sanitária, e isso tem motivado as decisões, as tomadas de decisões de cada estado, de cada município, da federação como um todo. Então, temos de estar atentos a essas mudanças, que nós diríamos elas têm sido diárias, e às vezes mudanças no mesmo dia de forma diferente. Às vezes, porque uma determinação, um comando de um governador no período da manhã, que aconteceu aqui no Distrito Federal, no final do dia ele já tinha uma outra determinação. Então, estar atento a esse momento é o nosso recado. Nós queríamos dizer que temos de estar atentos até para decisões tomadas no passado, que hoje podem exigir outras soluções, diante desse cenário extremamente volátil. Eu vi que algumas perguntas foram feitas, acho que vamos deixar para o final, e eu passo a palavra para o Maurício. Tá bom, obrigado, Anete, obrigado, Álvaro, pelos esclarecimentos. Tá? Antes de passar a palavra para o Rafael e para o Teodoro, Álvaro, você comentou no começo da apresentação, né, com relação ao perigo em mora, né, nas ações, só para o pessoal aí, traduzindo aqui o juridiquês, né, na verdade é o perigo da demora, né, em não ter uma medida liminar, né, então, para você conseguir uma liminar, você precisa demonstrar que o seu direito ele é verossímil, né, ele é plausível, né, e que existe um perigo em você não conseguir uma liminar, né, um perigo, e aí, enfim, falando de tributos, né, o perigo seria aí um problema de caixa, um problema mais grave aí na gestão da empresa, estamos falando de gestão, né? Mas me parece que nós temos aí um perigo in mora, né, para ser alegado, né, nas ações, né, que pode ser uma coisa muito genérica, né, então a pessoa alegar que estamos em estado de calamidade, estamos em quarentena, a economia vai mal, mas também me parece que o perigo in mora concreto de cada empresa, nesse momento, é importante ser demonstrado para o juiz por meio de provas, né? Então, o que você recomenda aí de provas, né? O que o gestor tributário ele precisa reunir de elementos, né, para dar a mais substância, né, para o pedido dele, né? Porque eu acho que é importante também que isso aconteça. Na verdade, eu falei Álvaro, mas Álvaro e Anete, né? Claro. Perfeito, Maurício. Eu acho, vou te passar a palavra, Álvaro, também, mas já colocando, Maurício, respondendo a sua pergunta, é claro que é preciso analisar cada situação para ver que documento, o que eu posso munir para mostrar esse perigo in mora. Mas, por exemplo, em relação à transação agora tributária, uma das provas para você se valer da possibilidade dessa transação seria demonstrar que já houve uma queda brusca no seu faturamento. Então, pegando emprestada essa prova de lá, que foi colocada para a transação tributária especificamente, eu posso levar isso ao julgador. Mostrar, por exemplo, que eu preciso daquela medida porque eu estou sem saúde financeira. Meu faturamento caiu bruscamente de 2019 para 2020. Esse seria um exemplo. Eu vou passar a palavra para o Álvaro para ele trazer outras sugestões para a gente também. Acho que, como a Anete mencionou, existem vários dados, Maurício, que podem ser reunidos para demonstrar essa retração da atividade da empresa e esse agravamento do perigo na demora. O volume de vendas canceladas, por exemplo, é um dado interessante de ser trazido. Uma queda de fluxo de caixa
Em relação ao mesmo período do ano passado, nós temos visto nas ações judiciais alguns clientes juntarem a folha de pagamento para demonstrar o valor da folha de pagamento versus, né, a disponibilidade de caixa da empresa, né, e o seu ativo de curto prazo, ali, então, para mostrar que ela vai ter dificuldade de honrar a folha de pagamento. Um outro dado que eu vi um contribuinte trazendo numa ação judicial é a quantidade de empregados que estão com um contrato de trabalho suspenso, né, nos termos daquela medida provisória, ou com jornada reduzida, mostrando que a empresa já está lançando mão de expedientes de redução ou suspensão de jornada. Acho que são elementos que a empresa pode reunir para comprovar esse quadro de delicadeza da sua situação financeira e, portanto, o perigo limona. Outro dado também que pode ser trazido, a exemplo de clientes que a gente está tendo, por exemplo, na área de tecnologia da informação, um aumento considerável dos insumos por conta da variação do dólar. Isso também é um argumento que pode ser trazido, né? Então, pode ser analisado. Inclusive, tem sido muito utilizado até nas questões de licitação, porque a variação impacta em muitos insumos na área de TI, tecnologia da informação, insumos também na área da saúde, equipamentos médicos. Então, todos essas, tudo que gera impacto na atividade da própria empresa pode ser conduzido e levado ao julgador para comprovar esse período da demora de uma solução de uma medida judicial. Obrigado, Álvaro, Anete. Pessoal, a gente tem várias perguntas, tá? Mas como, não sei se todo mundo que fez as perguntas aí estava no começo, nós vamos deixar as perguntas para o final, tá? Estão todas elas aqui registradas no Q&A, tá? Então, a gente vai, no final, endereçar as perguntas, tá? Então, fiquem tranquilos aí que elas serão todas devidamente respondidas, tá bem? Então, eu já vou passar a palavra para o Teodoro e para o Rafael, para falar um pouco aí de algumas questões mais voltadas à consultoria. Bom, pessoal, bom dia, obrigado, Maurício. Fazendo aqui um pouco das palavras do Álvaro, eu queria agradecer a presença de vocês todos, são mais de 100 pessoas, quase 120 pessoas acompanhando a nossa webinar. Eu sei que hoje, nos dias atuais, né, a gente tem cada vez mais eventos online acontecendo de forma simultânea, então nos honra muito tê-los aqui. Nessa etapa aqui do nosso webinar, eu e o Teodoro, nós conversamos e nós selecionamos alguns temas que entendemos que no âmbito da consultoria eles podem ser apresentados como oportunidade para os contribuintes, né? E sempre pensando com o pano de fundo da pandemia. Por quê? Acho que a gente não tem dúvida que a pandemia ela trouxe uma alteração significativa no padrão de comportamento da nossa sociedade, né? Seja nós, pessoas, cidadãos, seja das próprias empresas. E a consequência, isso já também foi dito aqui pelo Álvaro, pela Anete, a consequência econômica que a pandemia vai trazer, sobretudo no Brasil, ela é bem significativa, infelizmente, com um índice aí, claro, de retração da nossa economia. Fechamento dos estabelecimentos, principalmente industriais, prestação de serviço, prejudica bastante a saúde financeira do país como um todo. E um dos principais temas que a gente vê os nossos clientes, os contribuintes de forma geral preocupados, naturalmente com a manutenção de caixa, né? Preservar alguma liquidez no mercado talvez uma garantia de perpetuar as operações no médio ou longo prazo. Então, seguindo um pouco desse racional de manter o caixa, de evitar desembolsos desnecessários, que a gente pensou em algumas alternativas que, dentro da seara tributária, podem contribuir para que esse caixa não seja queimado, vamos dizer, de forma desnecessária. E a figura dos créditos, nos tributos sujeitos ao princípio da não cumulatividade, ela é uma alternativa que a gente entende como bem palpável e consegue atingir essa finalidade no médio prazo, mais ou menos. Então, até a Anete comentou um pouquinho antes, né? Especificamente falando de PIS e COFINS, o critério de apropriação de crédito referentes a insumos,
é uma alternativa que precisa ser avaliada. E aí, só fazendo aqui um retrospecto rápido, né? A avaliação de crédito PIS/COFINS, sobretudo em relação aos insumos, ela vinha tendo algumas decisões, por muito tempo ela foi decidida pelo CARF com uma avaliação muito restritiva, só que o STJ, quando avaliou o tema, atribuiu uma interpretação um pouco maior, no sentido de permitir a avaliação caso a caso e permitir a avaliação no sentido de trazer o princípio da essencialidade para legitimar aquele crédito, ou seja, de forma bem objetiva, não é a nossa pretensão aqui analisar a decisão do STJ, até porque ela tem lá seus pontos controversos, mas fato é que hoje a gente pode, de alguma forma, afirmar que uma diretriz foi estabelecida pelo STJ, que é a preservação do princípio da essencialidade vis-à-vis o direito do contribuinte de apropriar aquele crédito referente aos seus insumos. E depois dessa decisão do STJ, a gente percebe que a própria administração passou, de alguma forma, a implementar, a seguir aquela diretriz estabelecida em âmbito judicial. Então, a gente tem o parecer normativo 5 de 2018, a IN 1911 de 2019, e também a gente passou a perceber que, no âmbito do CARF, essa diretriz ela começou a ser seguida, ou seja, o CARF efetivamente começou a analisar caso a caso e começou a verificar se a despesa incorrida por aquele contribuinte de fato era essencial para a prestação do serviço ou para aquela atividade industrial, por exemplo, de modo a garantir a apropriação daqueles créditos. Então, a gente tem esse cenário pré-Covid, ou seja, de uma certa forma, flexibilização do conceito de insumo, não bem flexibilização, mas admitindo uma análise mais criteriosa daquelas despesas com insumos, e a gente pensa, já nesse cenário, qual que é o reflexo para os dias atuais. Porque acho que é muito claro para todos nós que a pandemia ela trouxe também como consequência a necessidade das empresas incorrerem custos em despesas que outrora elas não teriam. Então, por exemplo, o processo de digitalização das empresas, de forma geral, e aí falando um pouquinho de prestadores de serviço, né? Vários prestadores de serviço precisaram implementar algumas rotinas internas para manter a atividade plena, mas que, naturalmente, essas despesas, elas, assim, tem uma repercussão muito grande no dia a dia dessas empresas. Então, eu pensei aqui em alguns exemplos que a gente pode trazer para os dias atuais. Instituição de ensino, aquela instituição tradicional, colégio, curso, faculdade, enfim, a instituição de ensino que tradicionalmente lecionava as aulas presencialmente, ela precisou de forma muito rápida se digitalizar, oferecer aos seus alunos algum tipo de plataforma, muitas delas já tinham, mas é certo também que muitas não tinham, plataformas para que os seus alunos continuassem tendo acesso à educação de forma não presencial. Então, você vê, já tem um custo inicial com a aquisição da plataforma propriamente, com a implementação da plataforma, mas a gente consegue extrapolar ainda um pouquinho nesse exemplo, cursos ou capacitação dos profissionais para que a atividade fim seja efetivamente prestada. E aí, de novo, no exemplo da instituição de ensino. É natural que você, em algumas instituições, você tenha cursos ou que o gestor da empresa ele precise contratar um suporte paralelo para auxiliar o seu próprio staff para prestar o serviço de forma remota. Então, será que hoje essas despesas já não se amoldam ao conceito de essencialidade? Ou seja, é vital para que essa empresa permaneça viva no mercado, que ela incorra nessas despesas, porque a escola está fechada, o curso está fechado, a faculdade, enfim. Então, esse é um dos exemplos que talvez a gente passe a pensar com a diretriz que a gente tinha no passado para enquadrar isso nessa nova realidade. Outras despesas que acho que a Tanete já até adiantou, outras despesas que são aquelas despesas atreladas a protocolos de saúde, eu acho que são menos tortuosas, né? Então, aquelas empresas atividades essenciais, que nunca fecharam, mas que tiveram que seguir protocolos de
de saúde, até mesmo aquelas empresas que agora estão sendo autorizadas a voltar a funcionar, aquisição de álcool em gel, disponibilização, eventualmente, de máscara para os funcionários, criação de colocação de barreiras de acrílico, enfim, várias medidas observando protocolos estabelecidos pelo poder público, me parece que também assumiriam a característica de uma despesa essencial, naturalmente, porque se não forem implementados, provavelmente essa empresa ela não tenha mais autorização para funcionar, ela possa sofrer algum tipo de retaliação do poder público. Então, essas despesas relacionadas propriamente ao protocolo de saúde, elas também, na minha maneira de ver, poderiam ser associadas ao princípio da essencialidade. E ontem, é curioso que ontem teve uma webinar promovida pela OAB aqui do Rio, e esse tema ele foi um dos temas discutidos, e teve uma jogadora do CARF, eu confesso que eu esqueci o nome dela, que ela trouxe um posicionamento bem interessante que eu acho que vale a pena dividir aqui, né? O posicionamento dela foi no seguinte sentido: num passado muito recente, já existem decisões do CARF que talvez possam ser adaptadas a essa nova realidade. Ou seja, num período pré-Covid, embora ninguém pudesse pensar que a gente fosse viver isso, algumas despesas que estavam sendo incorridas por determinadas empresas já estavam sendo reconhecidas como essenciais. Aí ela deu o exemplo de aquisição de software para a prestação de um serviço e treinamento do staff. Então, você vê, é uma decisão que foi proferida em março de 2019, mas que tem total sinergia com o momento atual. Então, em relação aos créditos de PIS e COFINS, sem querer me estender muito aqui sobre o tempo, porque dava para marcar um webinar só para falar de crédito de PIS e COFINS e discussão sobre insumo, né? Eu acho que, em relação a esse assunto, é primordial que as empresas façam uma reavaliação dessas despesas que estão sendo incorridas, é primordial que sejam, para evitar contingências no futuro, a gente recomenda que seja feita a avaliação das próprias normas editadas pela Receita Federal, pareceres, soluções de consulta, enfim, e principalmente que a gente avalie as decisões recentes do CARF, porque elas podem servir de paradigma para a gente entender mais ou menos como que vai ser o posicionamento do tribunal quando se deparar com esse tipo de situação. É claro que são decisões, cada caso vai ter sua particularidade, não tem como a gente generalizar aqui, nem é essa a nossa pretensão, mas talvez, de alguma forma, a gente possa utilizar tratamentos e decisões do CARF por analogia ou por, às vezes, perfeita coincidência como fundamentos para a gente legitimar a apropriação desses créditos. E aí, naturalmente, você, de alguma forma, preserva um pouco do caixa da empresa. Um segundo assunto que... Um comentário só, Rafael. Claro. Rapidinho. A gente viu aí, né? A gente fez um seminário, né, um webinar sobre digitalização do varejo, né? E a gente viu que os varejistas tiveram aí, muitos, né, tiveram que se reinventar, né, para poder acessar o consumidor, já que ou bem os negócios estavam fechados, né, por determinação do governo, ou o acesso estava restrito, né, por uma questão de cautela dos próprios consumidores, né, muito preferindo fazer compras aí online ou por WhatsApp até, né, e aí a gente tem uma questão de concorrência, né, o meu concorrente está fazendo, eu preciso fazer também. E a gente lembra, né, que o varejo, né, o comércio em geral, né, quando a gente fala de insumos, né, tem aí um entendimento já de muito tempo, né, da Receita Federal, de que o varejo não apropria crédito de insumos, não pode apropriar crédito de insumos, porque nem presta serviço, né, e nem produz mercadorias, né, não é indústria, não é fabricante de mercadorias, né. Mas, assim, primeiro que isso é bem discutível, né, a gente tem na decisão do leading case, né, a tese aprovada fala lá em atividade do contribuinte, né, isso ainda está por ser definido de uma forma um pouco mais detalhada, né, pelo próprio STJ, isso ficou um pouco aberto, né, o caso ali concreto não dava muita pista, né, do que queria dizer essa atividade, mas por atividade pode-se ler um monte de coisa, né, atividade do contribuinte, né, inclusive atividades meio, poderiam ser atividades, por que não? Né? Então,
tem esse ponto. E um segundo ponto que eu gostaria de destacar é que, a partir do momento que o comércio, né, o varejo, ele leva uma série de facilidades para o consumidor final, para que o consumidor final não tenha que sair de casa para fazer as compras, né? Existe toda uma facilidade, uma utilidade que é prestada, e parece que a gente está falando aí também um pouco de serviços, né? A gente vê cada vez mais, né, com o processo de digitalização, o componente de serviços, né, fazendo parte aí da economia, né, e das operações de vários segmentos, né, cada vez mais o componente está aumentando. E o varejo, ao proporcionar tantas utilidades para o consumidor, me parece aí que a gente poderia discutir sim insumos neste contexto, né? Então, à medida que ele tem várias despesas para poder levar o produto ao consumidor em casa, né, várias facilidades e tem gastos com isso, por que não tomar esses créditos? Né? Então, isso também pode ser ponderado. Cara, eu não estou dizendo aqui que saiam tomando por aí, tem que discutir caso a caso, obviamente, né, a circunstância do contribuinte, mas me parece plausível. E a gente tem um caso no STJ bem curioso, né, antes do lead case ainda, que é aquele comerciante que entregava mercadoria, né, com frota própria, e quis tomar crédito de insumo para a manutenção dessa frota própria. O STJ falou que, bem, né? Então, claro, nesse caso teve algumas particularidades, mas me parece que o raciocínio, em algum momento, pode ser também acolhido aí, né, pelos tribunais. Então, desculpa te interromper aí, mas só para colocar essa posição. Não, perfeito, Maurício. Acho que a sua colocação é perfeita e ela, assim, hoje esse raciocínio ele vai ser cada vez mais presente, né? Porque, como você bem comentou, né? O varejo hoje deixou de ser simplesmente aquele estabelecimentozinho comercial que vai estar ali vendendo mercadoria, né? A gente percebe que com o passar do tempo, os grandes players, principalmente, estão associando cada vez mais serviço às suas plataformas, enfim, fica tudo muito misturado, não essencialmente a compra e venda mais de mercadoria. Então, essa colocação está absolutamente perfeita e realmente dificulta ainda mais a decisão desses assuntos, mas eu concordo com você que a gente consegue sustentar com mais ênfase esse crédito. E aí, pessoal, só falando rapidamente de uma outra modalidade de créditos também, que a gente entende que pode contribuir para uma manutenção ou para uma preservação de caixa, é um pouco mais restrito, que são aqueles contribuintes que são detentores de saldo credor de ICMS. A gente tem percebido muitos clientes do escritório que, por N razões, acumulam crédito e, de alguma forma, estão buscando alternativas para utilização desse crédito ou até mesmo para monetização desse crédito, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é que aqui não é nossa pretensão fazer uma avaliação de todas as modalidades de utilização de crédito, porque senão a gente teria que falar da legislação estadual do Brasil inteiro, mas é importante observar que antes mesmo do contribuinte adotar qualquer medida em relação à utilização ou monetização desses créditos, é muito importante que todas as obrigações acessórias que são prévias estabelecidas pela administração fazendária, elas sejam cumpridas. E por que eu estou dando ênfase a isso, né? Porque muitas das vezes a gente tem percebido que na prática o contribuinte gera uma certa expectativa de utilização daquele saldo credor, mas algumas obrigações acessórias e uma certa burocracia que é criada pelo Estado prejudica um pouco a utilização desses créditos. Então, é bem importante que o compliance ele seja feito de forma bem efetiva antes mesmo de você utilizar. Mas, superada essa etapa inicial de cumprimento das obrigações acessórias, esses créditos eles podem ser utilizados das mais variadas formas. Então, desde a compensação com o ICMS incidente sobre a importação de mercadorias, ou seja, não faz sentido você ter que ter o desembaraço, você tem que ter o desembolso de caixa no momento do desembaraço aduaneiro quando você é detentor de saldo credor. Então, o Estado do Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, tem previsão nesse sentido. E tem uma questão também que é da própria utilização desse saldo credor para pagamentos de autuações fiscais e contingências. E aí, pegando um pouquinho do que o Álvaro comentou há pouco, a avaliação do contencioso, nesse sentido, ele também pode ser utilizado para
eventual liquidação de autos de infração utilizando os créditos ICMS, ou seja, você já tem ali uma autuação fiscal, uma contingência cujas chances de êxito são pequenas, talvez valha a pena, depender de cada cenário, de cada contribuinte, talvez valha a pena pensar em utilizar esses créditos, que é um dinheiro que teoricamente está parado, para liquidar aquela autuação ou aquela contingência de forma geral e evitar o desembolso de caixa propriamente. Então, resumindo, em relação aos créditos de ICMS, é uma alternativa que a gente enxerga. Está certo que é restrita naturalmente àqueles contribuintes que acumulam, mas uma vez preenchidos os requisitos, esse crédito ele pode ser utilizado para N formas, e até mesmo para aquisição de mercadorias, pagamentos de operações de aquisição de ativo imobilizado, são alternativas que hoje a legislação ela prevê de forma expressa e que podem ser implementadas pelos contribuintes. Então, esses dois temas relacionados aos créditos, com o objetivo de preservação de caixa, que são basicamente os dois principais focos que eu gostaria de falar. O Teodoro vai comentar alguns outros assuntos agora, Maurício, e eu vou passar a palavra para ele. Bom dia, pessoal. Também gostaria de agradecer a presença de todo mundo aí acompanhando esse nosso webinar. Eu separei aqui 4 temas para a gente comentar. Eu acho que 3 deles são assuntos que a gente já tem sido questionado aí pelos nossos clientes, então a gente já tem visto um movimento das empresas nesse sentido, visando aí uma retomada nos próximos meses, né? E o último assunto é um assunto que a gente tem acompanhado nas notícias nas últimas semanas e também tudo indica que vai gerar bastante discussão. Então, o primeiro deles, que a gente gostaria de tratar aqui, é reestruturação societária e operacional. Então, a gente tem acompanhado nesse contexto atual de pandemia, de redução significativa das receitas das empresas, que as empresas, de fato, precisaram se adaptar a essa nova realidade, né? E algumas estruturas que no passado faziam sentido, talvez hoje não façam mais. E nesse contexto que a gente tem acompanhado alguns movimentos de reestruturação societária e operacional das empresas, né? A gente passou por um movimento importante de digitalização e isso, de fato, modifica a forma de atuar das empresas. Então, a gente tem acompanhado aí algumas discussões e algumas reestruturações que buscam aumentar a sinergia dentro das empresas, né? Então, redução e enxugamento de estruturas físicas é um fator que tem pesado bastante. Utilização de novos formatos corporativos, adequação de estruturas a esse cenário de digitalização e implementação de tecnologia. Então, lógico que todos esses movimentos societários e operacionais, eles têm um reflexo tributário, né? E esse reflexo tributário impacta, na linha do que o Rafael comentou, impacta diretamente aí no caixa, né? Então, esse movimento de reestruturação, aliado ao cenário atual de problemas de caixa e redução de receita, é o momento de buscar também essa maior eficiência tributária, utilização, como o Rafael comentou, de saldos de crédito, saldos credores, saldos de créditos acumulados, estruturação de operações com outras empresas, aí, joint ventures, novos negócios originados no momento de crise, operações estruturadas para exatamente dar vazão a esses créditos aí que estão acumulados. Acho que um exemplo bom nessa linha de créditos acumulados também, que o Rafael comentou, a gente sabe que em São Paulo existe o programa aí nos conformes, a gente sabe que ele ainda não está em pleno funcionamento, né? Mas existe a previsão de pagamento de ICMS na importação com crédito em conta gráfica. E a gente sabe que os contribuintes, os clientes, eles não estão conseguindo operacionalizar isso, né? E talvez uma alternativa nesse contexto atual seja avaliar a viabilidade de uma ação judicial, um mandado de segurança para conseguir fazer essa compensação e preservar esse caixa, né? Outra, nessa linha de reestruturação também, que a gente tem acompanhado,
vários clientes e várias empresas têm pleiteado junto aos estados a obtenção de regimes especiais e benefícios fiscais, muito em linha também com a previsão que a gente chama, entre aspas, de cola decorrente da Lei Complementar 160, né? Então, alguns estados possuem alguns benefícios que foram aí homologados, aí validados pela Lei Complementar 160, e os demais estados dentro dos grupos ali das regiões podem conceder benefícios iguais, né? Iguais ou até, vamos dizer, até iguais, né? Talvez reduzindo um pouquinho os benefícios. Então, esse é um movimento que a gente tem acompanhado nos estados também, principalmente aqui no Paraná, teve um crédito presumido novo aí, aplicado às operações de importação para revenda, que está nesse conceito da Lei Complementar de 160 de cola dos benefícios de outros estados, né? Então, a gente acompanhou uma pressão aí, um trabalho dos empresários junto ao governo do estado para trazer um benefício muito similar ao que existe em Santa Catarina para o estado do Paraná. E esse dentro dessas reestruturação de operações os contribuintes revisitando essas operações, né? É um benefício importante que pode ser usado aí no dia a dia e faz todo sentido nesse contexto aí de preservação de caixa. Avançando um pouquinho agora para o segundo assunto, pegando o gancho aí na Lei Complementar 160, lá em 2017, a Lei Complementar 160, ela definiu que todas as subvenções relativas ao ICMS são consideradas como subvenções para investimento, né? E qual que é o reflexo disso? O principal aí que a gente verifica. As subvenções para investimento, desde que respeitados alguns requisitos aí, contábeis e requisitos por parte do Estado também, por conta das previsões da Lei Complementar 160, de registro, publicações dos benefícios fiscais, né? Eles não são tributados pelo imposto de renda, pela contribuição social. Então, a gente pode separar em dois cenários esse assunto, né? Por conta da Lei Complementar 160, houve equiparação de todas as subvenções para investimento. Então, você consegue não tributar, digamos, pensando em créditos presumidos, não tributar os créditos presumidos pelo imposto de renda, pela contribuição social, desde que, como requisito aí, seja registrado esses valores em conta de reserva de incentivos fiscais dentro do patrimônio líquido das empresas. Se em algum momento esses valores da conta de reserva sejam distribuídos para os sócios, aí sim deveriam ser tributados essas subvenções. E esse é o primeiro momento. Então, a aplicação da Lei Complementar 160, inclusive, para o passado, a gente pode avaliar isso. E o segundo momento aqui, uma discussão nesse assunto via ação judicial, né? E qual que é o objetivo dessa ação judicial? Os argumentos são um pouco diferentes, eles não estão colados na Lei Complementar 160, mas os argumentos de que os créditos presumidos, esses benefícios fiscais, eles não constituem receitas tributáveis e, por conta do Pacto Federativo, não pode haver uma tributação federal sobre esses benefícios concedidos pelos estados. Inclusive, a gente já tem precedente e decisão favorável aí da STJ nesse sentido, tratando de crédito. E eu acho que a grande vantagem dessa linha aí judicial é a não necessidade de manutenção dos valores em conta de reserva de incentivos fiscais, o que quer dizer que pode haver distribuição desses valores para os sócios, sem a necessidade de tributação. Então, é bem vantajoso. E outro movimento que a gente tem acompanhado bastante aí nos últimos meses, aí no último ano, é a aplicação também da Lei Complementar 160 e dentro desse contexto aí, para outros benefícios além dos créditos presumidos, né? Para isenção, redução de alíquota, redução de base de cálculo, diferimento. Então, benefícios gerais de ICMS, benefícios ICMS assim, de forma geral. Isso a gente tem visto aí que representam valores expressivos e dando esse tratamento aí de não tributação pelo imposto de renda, pela contribuição social, dentro desse contexto aí de retomada da economia, você potencializa esses benefícios fiscais, né? Então, acho que é uma coisa que tem sido bastante discutida e avaliada pelas empresas.
avançando um pouquinho pro terceiro assunto aqui, a gente tem visto também que é um assunto que sempre existe, né, quando a gente está falando aí de imposto de renda e contribuição social, por conta da pandemia e dessa geração de prejuízo aí para as empresas, ele foi deixado um pouquinho de lado e agora nessa retomada aí a gente acha que é o momento de voltar a focar nesses assuntos, que são a retomada dos benefícios para a redução de imposto de renda e contribuição social, né? Então a gente sabe que os tributos tiveram vencimentos prorrogados, e em contrapartida também os débitos de estimativa eles não podem ser compensados, né, no lucro real anual. Então é o momento das empresas voltarem agora, investir um pouco dos esforços aí nos benefícios da lei do bem, avaliar a viabilidade aí de pagamento de JCP, algumas operações envolvendo aproveitamento de despesa de amortização de ágio estavam paradas. Então, focar, que a gente tem visto aí, que é o momento das empresas também focarem a voltar a utilizar esses benefícios aí para a redução do lucro real e da base de cálculo da CSLL. E o efeito disso também é direto aí no caixa, né? E avançando agora para o último assunto aqui, não é assim, a gente não é nada que as empresas estão tomando aí de atividade, aí estão se esforçando, já estão com a mão na massa para aproveitar, mas é um assunto que a gente tem acompanhado nas notícias nas últimas semanas, que é o eventual aí um novo parcelamento especial federal, né, um novo refis. E a gente sabe que quando surge esse assunto aí, todo mundo já fica com a orelha em pé para ver o que está acontecendo, né? Então, existe de fato aí um projeto de lei, o 2735 na Câmara, que já está sendo chamado de PERT Covid-19, e no último dia 3 agora de junho foi apresentado um requerimento de urgência na tramitação. Esse requerimento ainda não foi analisado, mas ontem, quando esse assunto começa a ser discutido, está todo dia no jornal, a gente tem acompanhado várias notícias, assim, onde há fumaça há fogo, né? E o Rodrigo Maia deu uma declaração ontem no sentido de que ele entende que esse novo refis deve ser tratado no âmbito da reforma tributária. A gente não sabe ainda, talvez no segundo semestre, alguma coisa, mas não é nada certo. Mas já tem uma pressão aí dos deputados para tentar descolar isso da reforma tributária e, de fato, implementar esse refis, esse PERT. Dentro do projeto de lei, ele está bem favorável aos contribuintes, como, por exemplo, a possibilidade de utilização de prejuízo fiscal, compensação de principal, multa e juros, possibilidade de utilização de crédito decorrente de ação judicial transitada em julgado para pagamento dos débitos, que é uma coisa nesse contexto aí de exclusão de semestre da base do PIS e da COFINS, que é relevante também. A gente sabe, lógico, que podem e irão existir diversas alterações aí no decorrer do processo legislativo, mas é uma coisa que as empresas têm que ficar atentas aí e começar já, talvez, a se programar, a se organizar para, tão logo a gente tem essa notícia boa aí desse novo refis, possa ser operacionalizado aí e dar esse fôlego também para as empresas. Eu acho que era isso. Maurício, devolver para você a palavra. Obrigado, Teodoro. Obrigado, Rafael, também. Você falou aí o PERT Covid, né? Entendi, PERT Covid, o jogador, né? Achei que você estava... Maurício, deixa eu fazer um complemento em relação ao que o Teodoro falou. Eu acho que toda vez que vem um parcelamento novo, vem esses nomes malucos, mas enfim, a ideia do que eu ia falar é que nessa semana, salvo engano, foi segunda-feira, foi vinculado uma notícia também de um jornal informando que está sendo avaliado, está para sair, um edital de transação de débitos tributários com a PGFN. Agora, como a gente tem a transação tributária regulamentada por lei e por atos infralegais, né, esse assunto de parcelamento ele pode vir tanto por lei, como historicamente veio com os refis, como por editais de transação. E essa notícia ela dá conta que deve ser divulgada em junho agora, um edital de transação de débitos da dívida ativa, ou seja, ele é menos abrangente do que um refis, ele fala apenas dos débitos em dívida ativa, com a PGFN. Mas as condições seriam bem interessantes. Fala-se ali, lembrando que os termos não são oficiais porque não tem o edital ainda, mas
A notícia dá conta de que seria um parcelamento com a entrada de 1% do débito, parcelado em até 12 vezes, e o restante em até, salvo engano, 72 parcelas, o restante, né, o saldo, com descontos que podem chegar até 100% dos juros e das multas. Aí, Maurício, até voltando um pouquinho à pergunta que foi feita do Pericon, aqui, segundo a notícia informa, né, o critério que a PGFN levaria em conta é a queda do fluxo de caixa da empresa. Então, comparando o mesmo período com o do ano anterior, né, a PGFN cruzaria os dados e, com base nessa demonstração, enfim, deve ser melhor esclarecida depois, resultaria, né, encontraria o percentual de redução dos juros e das multas. Mas, enfim, como é uma notícia que foi veiculada, é um assunto para a gente ficar atento também para os próximos dias. Com certeza, acho que é importante ficar atento aí, né, os gestores tributários. E antes de passar para as perguntas, temos várias perguntas, tá, pessoal? Como eu disse, talvez não dê para responder todas agora pelo tempo, mas tentaremos o máximo possível e também as que não foram respondidas o serão posteriormente. A gente tem o e-mail de todo mundo aí, pode caminhar. Mas esse ponto que você comentou, Teodoro, sobre os benefícios fiscais de ICMS, né, o movimento, e o Paraná fazendo um benefício parecido com o de Santa Catarina, né, isso tem reflexos também no próprio saldo credor do contribuinte, né? O saldo credor, a gente vê que um efeito, uma externalidade que aconteceu aí com a resolução 13, né, do Senado, saída a 4%, foi um aumento, saída interestadual a 4%, com desembaraço com a alíquota integral, né, interna, né, acarretou que muitos contribuintes passaram a acumular mais saldo credor, né, esses que tinham a revenda de portado como atividade muito importante, ou o conteúdo de importação não era significativo a ponto de não aplicar as alíquotas dos produtos nacionais, né, e eventualmente o contribuinte pode até pensar em reestruturar suas operações para passar a importar em outros estados, né? E a gente tem a decisão do Supremo Tribunal Federal que pode decidir que na importação por encomenda, né, o ICMS é devido para o estado da trading, né? Então isso que era um risco, né, na operação, aparentemente está um pouco mais bem endereçado, embora a gente tenha estados, né, em São Paulo, que exigem aí uma série de coisas para que a operação possa ser determinada, né, qualificada como importação por encomenda, muitas vezes até extravasando o que diz a lei, o que diz um convênio que o próprio Estado assinou, né? Então existe ainda algum risco nisso, mas enfim, temos um aceno aí de alguma melhoria. Bom, pessoal, eu só complementando, Maurício, eu acho que é importante a gente, nesse momento aí, de avaliar bem essa reestruturação, né? Para de fato, sem dúvida, não tem que ser avaliado com muito cuidado, né? E que pare de pé, né? Não é simplesmente... Sem dúvida. Tem que ter substância, enfim, todas aquelas questões, né? E a operação ser realmente ocorrer, né, de acordo com a legislação. Bom, senhores, temos aqui algumas perguntas, então eu vou endereçar aqui as perguntas. Tem uma primeira pergunta aqui, do Carlos, eu não vou falar o nome completo, tá, por questão de reservação de sigilo, mas o Carlos está perguntando aqui, não ficou claro para mim, os benefícios mencionados no tópico 2, inexigência do IPTU, não retenção de tributos, de amparo jurídico ou são automáticas no âmbito administrativo? Isso aqui são teses judiciais, certo, Álvaro? É isso, certo, né? Maurício, são as teses judiciais, então você precisa entrar com uma ação na justiça, certo? Certo, não tem um reconhecimento administrativo disso, são teses, são argumentos, né, que nós podemos levar e que levam a esse resultado, mas não tem reconhecimento desses resultados pela Fazenda Federal, no que diz respeito às contribuições previdenciárias, e com relação aos fiscos municipais também, né, com relação ao IPTU. São argumentos que a gente identificou, mas que são judiciais mesmo, não são administrativos. Certo. Uma pergunta bastante interessante aqui. Extinção do voto de qualidade tem efeito retroativo? Decisões já julgadas? Caso positivo, o que é necessário fazer? Bom, vamos fazer outro webinar, né, sobre esse assunto, porque isso aqui dá muito pano para manga, isso é muito discutível.
foi também outro Carlos aqui que perguntou. Você queria comentar alguma coisa rapidamente, Álvaro? Maurício, bem rapidamente sobre esse tema. Assim que foi aprovada essa lei, no dia que ela foi publicada, essa pergunta já surgiu. Isso, né? Já começamos a discutir. Minutos depois do Diário Extra, já tinha um webinar do Jota, né, e já discutiu esse assunto. Nós não temos conhecimento de decisões judiciais sobre esse assunto ainda, se é retroativo ou não essa decisão, mas os argumentos são muito bons de ambos os lados. O fisco entende que essa novidade da lei não tem aplicação para o passado. E ele defende isso com base no artigo 14 do CPC. O que ele argumenta? Que o desempate é uma técnica de julgamento. Então, é um ato processual. E sendo um ato processual, o ato processual ele é regido pela norma existente, né, quando ele foi praticado. E o artigo 14 ele fala da teoria do isolamento dos atos processuais. Essa é a defesa do fisco. O contribuinte, por outro lado, vai defender que esse desempate em favor do contribuinte ele é uma decorrência do artigo 112 do CTN. E isso fica claro, inclusive, do próprio projeto que levou a esse acréscimo no fim do voto, durante a tramitação no Congresso. Ele fala que é uma emanação, é uma decorrência do artigo 112 do CTN. O artigo 112 do CTN, Maurício, ele fala da interpretação tributária. Então, ele está tratando ali de uma norma interpretativa. E o CTN, no artigo 106, né, conjugando com o 112, ele fala que se aplica ao passado, né, a norma tributária que tem a natureza interpretativa. E o 112, como eu falei, é uma norma de interpretação, né, da legislação tributária. Então, esse é o argumento que vai ser levantado em favor do contribuinte. Né, então, é uma briga muito recente ainda, a lei é de abril, nós não temos decisões do Poder Judiciário ainda, pelo menos não temos conhecimento nesse sentido, mas que é uma discussão possível, sim. No 112, inclusive, na dúvida quanto à infração, decide-se favoravelmente para o contribuinte. Esse artigo sempre foi um pouco esquecido, né, nos julgamentos. Nos meus tempos de TIT eu costumava aplicar, mas não tinha grande acolhida, não, em função de, enfim, outras normas do Estado, né. Tem mais uma pergunta aqui. A ação do Irineu, a ação para retirar da base do ICMS o PIS e COFINS ainda é válida para os últimos 5 anos? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Na verdade, você pode entrar com ação, né? E não modulou ainda, certo? Quer dizer, e nem vai modular, né, nem vai modular, né? Não tem razão jurídica para ser modulado, já que não houve uma mudança de entendimento do Supremo, né? E ao pedido do CPC, só pode modular se tiver mudança de entendimento. A gente tem o mesmo entendimento já há um bom tempo. Mas sim, né? Nos últimos 5 anos, a pessoa pode entrar com a ação e entrar. Tem mais uma pergunta do Renato. Há algum posicionamento sobre 2 momentos diferentes de ações para a retirada do ICMS na base de cálculo dos COFINS? Maurício, essa pergunta do Renato, eu li, ela é dividida em 2 casos. Ele menciona que tem dois casos de ações que discutem a exclusão do ICMS do PIS e da COFINS. O primeiro caso, ele menciona que transitou em julgado a ação e que ele protocolou o pedido de habilitação, pelo que eu entendi aqui, foi o pedido de habilitação do crédito perante a Receita Federal, que é aquele pedido para depois fazer as compensações, e que ele está parado desde dezembro do ano passado na Receita Federal sem uma resposta. Renato, com relação a essa situação, o fisco, a Receita Federal, ela tem um prazo legal de 30 dias para proferir um despacho nesses pedidos de habilitação de crédito. Tá? E é tranquilo na jurisprudência dos tribunais que quando esse prazo ele é extrapolado sem um despacho, você pode acionar o Poder Judiciário, você pode impetrar mandado de segurança, por exemplo, no seu caso, defendendo que seja proferida uma decisão, e aí o juiz vai intimar a União Federal para que aprecie no prazo que ele fixa ali, tendo em vista que já foi vencido, né, o prazo legal. Então, sim, no seu caso, como ele foi protocolado em dezembro, você pode propor uma medida judicial para impulsionar, enfim, né, para dar seguimento nesse pedido de habilitação que você protocolou. E a segunda situação que o Renato coloca ali é de um caso de um processo que também discute essa matéria, mas que o juiz já falou que não vai julgar o caso, não vai julgar o processo dele, até que o STF julgue os embargos de declaração no leading case. Né? E ele pergunta se tem alguma medida que pode ser tomada. Renato, sobre essa situação, como nós falamos, infelizmente alguns tribunais têm entendido por suspender mesmo, é o caso do TRF3, né, que no mês passado, na vice-presidência, trouxe esse posicionamento de suspender, não sei se é o seu caso, mas o que pode ser feito no seu caso, em que o juiz não vai julgar a matéria, é eventualmente pedir uma tutela provisória de evidência, nesse caso, nem é uma tutela provisória de urgência, ela é de evidência, porque a tese já foi julgada pelo STF, pedindo para que, pelo menos enquanto esse período que o juiz não vai julgar o processo,
que ele reconheça o direito de você excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, para que daí, né, enquanto perdurar essa situação, você possa já aplicar isso na sua apuração futura. Né? A gente sabe que, infelizmente, o TRF3, não sei se é o seu caso, tem essa posição, mas é uma medida que pode ser adotada. Isso até no TRF4, né, Maurício, os contribuintes que têm processo aqui na região sul, durante um tempo, tiveram esse problema, né, que tinha uma arguição de inconstitucionalidade no tribunal, os processos estavam suspensos, mas eles conseguiram algumas decisões de tutela de evidência reconhecendo o direito de fazer essa exclusão enquanto perdurasse a suspensão. A gente está com o tempo já estourado, né? Mas rapidamente, vou passar mais uma pergunta aqui. Dá direito a crédito de PIS e COFINS, pergunta do Carlos Alberto. Dá direito a crédito de COFINS os insumos gastos com luvas, máscaras, álcool gel, roupa especial de trabalho, toalhas descartáveis, software para home office, plataforma de comunicação, testes Covid-19, placa de acrílico, todos os gastos decorrentes da necessidade de essencialidade Covid-19. Olha, como o Rafael bem comentou já, né, a NET falou alguma coisa também, enfim, esses gastos se tornaram essenciais, né, alguns até obrigatórios, né, porque a gente tem medidas sanitárias, né, para serem observadas, né, provavelmente agora em algumas empresas voltando a trabalhar em seus estabelecimentos, né, nós teremos alguns protocolos de segurança sanitária, né, a serem cumpridos com regras objetivas, né, e esses gastos aqui serão essenciais, me parece. Claro que se a gente fala do comércio, como eu comentei rapidamente, né, o comércio tem um problema do insumo, né, mas me parece também que existe alguma margem de discussão, né, daria para discutir alguma coisa nesse sentido. Rafael, você quer complementar alguma coisa que você falou esse ponto, né? Exatamente isso, Maurício, até para não tomar muito tempo, é exatamente isso. O critério da essencialidade, ele tem que ser amoldado à realidade atual e, naturalmente, essas despesas que foram elencadas, elas tendem a ser classificadas como despesas essenciais, principalmente aquelas que estão atreladas a protocolos de saúde estabelecidos pelo poder público. Então, com relação a isso, acho que a gente já falou, você já comentou agora de forma objetiva, não tenho mais nada a acrescentar. Vou fazer a última pergunta. Desculpe, Anete. Eu só acrescentaria nessa questão que, ordinariamente, até o próprio CARF, ele sempre reconheceu o direito ao crédito quando aquele insumo era adquirido por imposição legal, que é o que a gente tem hoje, né? A imposição legal em álcool gel, máscaras de proteção. Então, assim, tendemos a acreditar que, sim, todos esses gastos, sobretudo aqueles que decorrem de imposição de lei, eles darão o direito ao crédito. Ainda que tenha essa discussão secundária, como o Maurício colocou, das empresas que exercem atividade comercial. Mas o fato é que quando o STJ julgou, ele não fez esse destino e nem hoje temos uma decisão que fale expressamente que não se aplicaria às empresas comerciais. Certo. O Rafael lembrou que tem uma situação do ICMS na importação que também pode ter a suspensão parcial, de regime especial, né, Rafael? Então, tem alguns estados que concedem também, né? Isso, eu só ia fazer esse complemento, porque o Teodoro, ele comentou bastante, você até fez uma colocação a respeito da possibilidade de adequação, né, dessa nova realidade, reestruturação das operações, quando está falando de importação, principalmente para aqueles contribuintes que acumulam crédito. É válido, naturalmente, observar, principalmente a decisão recente da STF sobre o assunto, mas também no corpo desse estudo vale a pena a gente estudar a legislação de alguns estados que concedem um diferimento parcial do imposto. Rio de Janeiro tem, São Paulo também tem. Então, você importa, ao invés de você pagar 18 no desembaraço, por exemplo, você paga 4 e dá saída 4. Então, também ficar nesse estudo esses diferimentos que são concedidos pelos estados. Perfeito, Rafael. Tem uma última pergunta, pessoal, que realmente está com o tempo estourado. Tem mais algumas que não puderam ser respondidas, a gente vai depois encaminhar. É possível entrar com uma ação para utilizar os créditos acumulados de ICMS para compensá-los com o ICMS a pagar ao estado de destino da venda interestadual do e-commerce, né? Veja, isso aqui é uma coisa que a gente acha que dá para discutir, né? Porque se você é censado credor na origem, tem que pagar o ICMS no destino, embora o ICMS seja para o destino, a gente está falando de não acumulatividade. Se você está acumulando o ICMS, né, algo está errado na sua apuração, e a culpa não é sua, a culpa é do sistema, porque pela não acumulatividade, que é um princípio constitucional, isso não deveria ocorrer. Então, você tem sim fundamentos para entrar com essa ação. Agora, a gente não tem na jurisprudência, né? Não sei se alguém quer comentar, a gente ainda não tem posições judiciais consolidadas sobre esse assunto, né?
Pois é, embora essa sistemática do recolhimento do diferencial de alíquota no e-commerce tenha sido introduzido pela Emenda Constitucional 87, de 2015, né, não teve muito movimento, não teve muita adesão a essa tese, então não temos muitas decisões judiciais hoje sobre esse assunto, mas eu entendo também, como você, Maurício, que não faz muito sentido o detentor de saldo credor ter que realizar o desembolso de ICMS para o estado de destino. Embora a origem da emenda constitucional ela tenha como fundamento uma maior distribuição de renda, né, e evitar a concentração do ICMS no estado de origem, isso não significa dizer, na minha maneira de ver, que você pode simplesmente fechar os olhos ao princípio da não cumulatividade e exigir o recolhimento de forma irrestrita. Então, respondendo à pergunta que foi feita, a gente entende sim que tem elementos razoavelmente sólidos para discussão desse recolhimento. Maurício, eu posso jogar um pouco de tempero nessa questão? Nós estamos perto do almoço, jogar um tempero aqui. Existe um ponto, já que foi mencionado o diferencial de alíquota para o estado de destino, nas vendas para não contribuintes do ICMS. Na semana passada, o STF iniciou uma discussão sobre se possui repercussão geral ou não, uma tese dos contribuintes de que o diferencial de alíquota para o consumidor final não contribuinte do ICMS seria ou não exigível, e com base no seguinte argumento, que embora a emenda constitucional tenha trazido essa disciplina do DIFAL, né, para as vendas não presenciais, né, para o destino, o fato é que a lei complementar, né, a lei Candir, não disciplinou os elementos desse DIFAL. Esse é o argumento do contribuinte. As decisões sobre esse assunto que nós acompanhamos nos tribunais de segunda instância, elas são desfavoráveis, mas é um assunto que agora o STF possivelmente vai analisar em repercussão geral, né, com eficácia para todo o território nacional. Perfeito. Bom, pessoal, estamos aqui já com o passado do tempo, né? Acho que é bem interessante. Eu gostaria espero que útil para os senhores, né, que ficaram até esse momento com a gente. Então, eu queria primeiramente agradecê-los, né, por permanecer conosco aí todo esse tempo. Queria agradecer os meus colegas, Anete, Álvaro, Rafael, Teodoro, e espero que todos fiquem bem e que a gente consiga superar esses momentos aí, esse momento de dificuldade, com brevidade e com menos prejuízos, né, de todos os tipos, né, possível. Bem, muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Obrigado.